Ave Maria, vamos reagir mais um vídeo aqui. Ele está reagindo a um vídeo do padre Eduardo que debateu, certo? É simples. Eles vão colocar o pensamento deles, simplesmente, céus e terra passarão, mas minha palavra não passarão. Então, Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, diferente criados após 2 desce o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:28, constituiu primeiramente os apóstolos. Em 2 Pedro 20, a Escritura, só a Escritura diz que não possamos ter uso e interpretação pessoal. Então aqui cai essas divisões. Porque se você for lá congregar na Universal, é um Jesus diferente. Se você for pregar lá na Mundial, é outro Jesus diferente. Se você for lá na Internacional da Graça, é outro Jesus diferente. Se você for lá na Paz e Vida, é outro Jesus diferente. Que 1 Coríntios 10, Filipenses 2:2, Paulo diz para estar no mesmo pensamento. Então eu não entendo o que vocês querem defender. Eu não sei. Essa me mostra onde tem um versículo bíblico dizendo que é somente a Escritura. Eu mostro um versículo bíblico, Efésios 3:10, a multiforme da segurança será conhecida pela igreja. Que igreja? Efésios 3, ali, onde seja dada a glória. Mas vamos lá, vamos ver o conceito aqui desse pastorzinho, o doutorzinho, sei lá o que é. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai reagir a um corte do debate do Vailate contra o padre José Eduardo, onde nesse corte eles falam a respeito de sola escritura. E me chamou a atenção esse corte porque, na minha opinião, o padre ele comete uma desonestidade intelectual aqui. Aí, só o protestante é conhecedor da verdade. Quando o padre vai pregar, quando o padre vai debater, um católico, um leigo, o protestante diz que refuta. Olha só, céus e terra não passará. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Porque Mateus 16:18, 19, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Paulo, quando se converte, Paulo vai fundar a igreja. Outro pensamento, outra visão, teve outra revelação? Não, cara. Honestidade intelectual ou ignorância, mas eu duvido que seja ignorância, porque ele é um cara inteligente, é um cara instruído, bem informado, mas ele ataca o sola escritura, né, dizendo que seus efeitos são caóticos, e quando vai lá te mostra que na igreja católica e acontece... o próprio sola escritura diz guardar a tradição. 2 Tessalonicenses 2:15, 2 Tessalonicenses 3:6. E apartar daquele que não segue a tradição. São Paulo é bem claro. Por quê? A interpretação pessoal, é como diz o pensamento, eu tenho um estudo sobre isso, eu não vou pegar porque não... O negócio meio é mostrar na escritura, capítulo e versículo. Que Martinho Lutero, quando se revolta com a igreja em 1517, vai fundar seus próprios conceitos. Através disso aí, tem mais de 60 mil denominações. Todas usam a Escritura. Sem a sucessão dos apóstolos, sem um pastoreio. Catecismo, parágrafo 95. Sem comunhão com o bispo. Se vocês amam mesmo a regra de fé, é só a Escritura, então, cara, João 21:15-17. Quem foi dado o pastoreio? Por quem Cristo orou? Lucas 22:31. A mesma coisa, ele comete a desonestidade intelectual de dizer que não é a mesma coisa, que são coisas diferentes, mas colocando lado a lado a gente vê que é bem semelhante. Você vai entender melhor conforme a gente vai assistindo. Para contextualizar, então o Vailate ele vai começar falando dessa dinâmica de fonte de revelação, de fonte de autoridade infalível do protestante em contraste com a igreja católica. O protestante ele vai ter somente a escritura como regra de fé e prática infalível, o católico ele vai ter o famoso... E graças à igreja que vocês têm a escritura como regra de fé. Mas você usa... Como eu posso ter somente a escritura, meu amigo protestante, que cai por terra essa mentira sua, essa falácia, sem a visão e a interpretação correta? Quando o católico vai estudar a história da igreja, ele vai correr a tradição. E os pais da igreja, que caminharam próximo e conviveram com os apóstolos, para ter a interpretação correta, que veio o magistério. Sem o magistério, sem a tradição, qualquer um, até um mendigo pode interpretar a escritura. Mateus 4, Satanás está interpretando a escritura. Por quê? Satanás não é membro do magistério. Pregando pela própria
cabeça da igreja. Em interpretação individual, somente a Escritura, o próprio Satanás desenvolveu isso e fundou igrejas. Como diz Padre Pio, né? Que é a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Porém, Vailate faz uma observação aqui bem realística de que na prática o magistério se sobrepõe aos outros dois, que é a tradição e a Sagrada Escritura, porque a última análise do católico é o magistério. É ele que vai dar a última palavra a respeito de ambiguidades, coisas dúbias. 1 Timóteo 3,15, coluna sustentável da verdade. Por quê? Efésios 3,10, que a verdade será pela igreja, reconhecido pela igreja. Que igreja? Onde desce o Espírito Santo. Atos 2, Atos Apóstolos 2 é quem foi escolhido, quem foi enviado. Porque João 16, 13 diz, vocês não falarão por si próprios, mas o Paráclito falarão. Farão vocês lembrar toda a convivência, toda a pregação do verbo. Mesma unidade, mesmo pensamento. Contradições na tradição ou na escritura. É o magistério que vai dar a última palavra, então na prática seria um solo. Somente a escritura, cadê? Você está aqui quase 2 minutos e somente, cadê a escritura? Cadê a palavra provando na Bíblia? Somente falácia. Um magistério, em contraste com o protestante, que seria o solo escritura. Então eles têm um ponto em comum, só que a diferença é que o protestante só tem a escritura como regra de fé e prática infalível. Então por que você está usando falas de paz da igreja para tentar refutar o magistério? Somente a escritura. Aí viu como? Quando uma fala de um pai da igreja agrega vocês, aí vale. Você pegar todos os vídeos do Lucas Manzoli, seu professor, os seus vídeos aí falando da tradição, fala de paz da igreja. Então, mostra somente a escritura. Regra de fé, infalível. Que as cartas de São Pedro já elimina totalmente esse conceito, esse pensamento seu. E o católico, na prática, ele recorre ao magistério em última análise como fonte de infalibilidade para resolver dilemas, assuntos e dogmas. E o Vailate vai falar, bom, o que é preferível, então? As Sagradas Escrituras ou o magistério? E aí a gente entra nesse os três aqui, vamos ver. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Sem a tradição, sem o magistério, não tem escritura. Certo? Vou dar um pause aqui que eu vou pegar o catecismo. Voltando aqui às mentiras desses professores, né? O católico, me corrija se eu estiver errado, ele vai analisar a tradição, a sola escritura e tal, mas à luz do magistério. Daí porque, na minha percepção, um solo magistério. Por isso que está a infalibilidade. Vai interpretar, não o meu conceito, não o meu pensamento, não o que eu quero, vai interpretar com a visão do magistério, de acordo com a escritura. Porque os bereanos, quando Paulo está pregando ali, como vocês gostam de usar muito, Atos Apóstolos 17, se eu não me engano, 10, Paulo pregando ali, e os bereanos iam consultar a escritura. Então, se é uma fala de origens que está meio torta aqui, isso aqui eu rejeito, essa fala dele está correta, eu aceito. Protestantes também fazem isso. A diferença é que os protestantes, em última análise, eles vão submeter a tradição, magistério e tudo ao sola escritura. Enquanto que, a meu ver, no contexto católico, tudo será submetido, inclusive a escritura, a tradição. Por que, meu amigo protestante? A sola escritura, ela mostra a tradição, segundo Tessalonicenses 3,15, ela mostra que a igreja é coluna sustentável da verdade, 1 Timóteo 3,15, ela mostra João 21, do 15, 17, que tem um pastoreio, as Apóstolos 2, do 1 em diante, você vê ali que desce o Espírito Santo, tem pessoas de várias nações que entendiam com sua própria língua materna, para não ter divergência, para não ter divisões. E as Apóstolos 2, a quem foi confiado aos apóstolos, certo? E segundo Pedro 2,20 diz que não ter uso pessoal, interpretação pessoal. Simples, somente a escritura. Se eu ficar somente com a regra de fé e escritura, eu vou ignorar todo esse princípio, todo esse versículo bíblico. Vou colocar a minha interpretação. O luterano tem uma interpretação. O calvinista tem uma interpretação. O adventista tem uma interpretação. Os TJs têm uma interpretação. Simples. Se o Espírito Santo só veio uma verdade, um paráclito,
uma só fé, um só batismo, Efésios 4:4, 5. Um só pastoreio, a quem foi confiado a chave de ligar e desligar, Mateus 16:18. Isso confirma em 1 Coríntios 15:7. Pedro coloca a casa em ordem, o bispo de Jerusalém é São Tiago, para a gente entender o quê? Que tem hierarquia. 1 Timóteo 3, ali você vê o episcopado de bispo e diácono. E São Timóteo, para reaviver a chama, São Paulo coloca a imposição das mãos, segundo Timóteo 1:6. Olha só que interessante. É muito interessante. Ao magistério. Então eu acho que essa inversão, e é por isso que eu acho que é uma questão de escolha. E aí, você prefere ficar com a escritura, que é infalível e inerrante, dentro dos termos todos que nós falamos, de inspiracionais e tudo, ou com o magistério, que eu sei que o senhor vai dizer que é inerrante pelas questões de sucessão apostólica. O magistério, porque o magistério vai ensinar eu a interpretar corretamente a escritura. Então, mas que na cabeça de um protestante ele não pode ser inerrante ou infalível, porque infalível e inerrante é apenas as escrituras, isso nos seus autógrafos. Não sei se deu para o senhor entender. Essa deu só a escritura e só no magistério. Ela já resumiu o pensamento protestante se o senhor todinho, cara. entendeu como que fica, se é por aí ou não é? Não é. Tá. Então ele vai dizer que não é por aí. E ele vai começar, na verdade, falando que o problema é o do sola escritura. Que é os resultados do sola escritura. Pois não. E não é porque... Ok, legal, é bom saber, é bom saber. Não é porque... Bom, em primeiro lugar, O Lucas Bonzó tá doido pra debater com o padre, cara. Eu não sei não, pô. Sabe por que o padre não vai? Mas você vê tanto meme aí do Lucas Bonzó e o Ariel Monte, cara. Os caras, eles fazem o debate, eles não têm um respeito. Fica fazendo montaginha, fica fazendo vidinho, fica fazendo a todo aquele contexto, por quê? Pra o amigo protestante entender que o protestante refutou o católico. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos aprender com o padre, né? a gente vê o resultado do que deu esse sola scriptura. Que são milhares de denominações que não param de surgir o tempo todo. Então ele vai falar que o fruto do sola escritura é ruim, é caótico por causa dessas milhares de denominações evangélicas que surgem o tempo todo. Olha, eu acho válida a crítica realmente desse problema do evangelicalismo moderno brasileiro, essa falta de instrução teológica, principalmente no meio pentecostal, neopentecostal, até mesmo no meio carismático, principalmente em lugares que você tem menos instrução. Meio carismática, renovação carismática, ela não fundou uma denominação para ela, não. Ela está sobre um pastoreio. É fruto da igreja. São carisma. Mas a renovação carismática não está, como posso falar? Está em comunhão com um bispo de Roma. Simples entender isso. Vamos aqui. Já tem quase 20 minutos, 15 minutos. É simples, pô. A sola escritura, somente a escritura, deixa bem claro. Se eu, por exemplo, eu sou protestante, eu se revoltei contra a igreja católica e virei protestante. Eu vou ali, alugo um salãozinho, tem uma Bíblia protestante, claro, né? E coloco a Bíblia ali e se unge o pastor, como você vê aí, os pastores se ungindo apóstolo, que é etiético contra a Bíblia, e fundo uma igreja. E eu passo a pregar a palavra. E diz, não, o Espírito Santo está me inspirando. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu interpreto a Escritura, porque o Espírito Santo me dá essa autoridade de interpretar por si própria a Escritura. Negando o magistério, negando a tradição. E a pregação que foi ensinada pelas colunas. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 3,15. Olha só, vamos aqui. Ó. Você pega aqui em 1 Pedro, no 2 Pedro, deixa bem claro, ó. Aqui, ó. 1:20. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, ó. Olha só. Primeiro, 2 Pedro 1:20 aqui, ó. E se você for seguido, ó,
segundo Pedro 2, ó, assim como houve entre os povos falsos profetas. Quem vão ter uso pessoal e interpretação pessoal, segundo Pedro 2:1? Os falsos profetas. Os falsos profetas, quem são esses falsos profetas? Que estavam no nosso meio, como diz São João 2, acho que 19 em diante. Muito anticristo, né? Assim também haverá entre vós falsos doutores. Entre os irão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão nas suas... Esse pastor é um... Pastor não. Discípulo de Lucas, vamos lá, né? Desordens. E serão desse modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Olha só. Simples entender isso. Olha só, segundo Pedro 3,16, ó, é que quais fala nesses assuntos. Nela há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido o espírito ignorante ou poucos fortalecido perturbam para sua própria ruína, como o faz também com as demais escrituras. Olha só, tem muitas coisas difíceis de se compreender na escritura. Como eu vou entender? Quem vai interpretar? O magistério. Porque se eu tiver uso pessoal, interpretação pessoal, vou ser como esses falsos profetas. Vou fundar seita, não, eu sei tudo. Por exemplo, Eunuco, ele estava lendo Atos Apóstolos 9 ali, se você for prestar atenção, ele estava 30 em diante, ele estava lendo a profecia de Isaías. Ele não interpretou, ele não quis interpretação pessoal, individual, não. Ele precisou de um membro da igreja, meu amigo protestante. Porque se ele tivesse uso pessoal, interpretação pessoal, ele ia interpretar do jeito dele. E outro tivesse ler, ia interpretar de outro jeito. E outro vai ler, vai interpretar de outro jeito. Se eu pegar 100 pastores para ler Mateus 16, 18, cada um vai ter uma visão diferente. Cada uma vai ter uma interpretação diferente. Se eu pegar um microfone, dá para 100 pastores pregar, cada um vai pregar uma coisa. Cada um vai falar uma coisa. É isso que o padre está tentando mostrar. Por exemplo, se eu pego lá a Mundial, fico um ano na Mundial, me cansei da Mundial, vou lá para a Plenitude, depois cansei da Plenitude, vou lá na Universal, e etc, e etc. Minha cabeça vai virar um baracubaco. Porque eu vou aprender a doutrina de Macedo, eu vou aprender a doutrina de Sila Malafaia, eu vou aprender a doutrina de etc, de fulano, de cicrano. Olha, a Bíblia já está proibindo. Olha só, vamos mais ainda. 1 Coríntios. Já está amplo, eu não vou mostrar meu vídeo para vocês. Eu pego um pedaço, porque eu não vou pegar os vídeos tudo. Para você ver, entender a malícia protestante. Com esse versículo bíblico, você refuta toda essa imundícia, esse vídeo dele. Olha só, 1 Coríntios 1,10, ó, Filipenses 2,2, se você preferir, ó. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa maneira, o mesmo espírito, o mesmo sentimento. Ó. São Paulo, em Mateus 12, 25 e 6, Cristo também repreendeu, toda divisão será dispersa, será destruída, umas tombarão sobre os outros, Lucas 11, 17 diante, Marcos 3, se você preferir. Ou se você preferir no Velho Testamento ali, se eu não me engano, a revolta de Coré, acho que é, não sei se é número, deixa eu ver, número 16, deixa eu ver. Só para você ver, entender um contexto aqui, ó. 16. Lê ali a revolta de Coré contra Moisés, o que aconteceu. Simples, ó. Agora você pega aqui 2 Coríntios, que eu gosto muito desse texto. É só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Paulo aqui, 2 Coríntios 11:2, está combatendo os falsos apóstolos. Simples, meu amigo protestante. A sola escritura, ela não dá brecha, cara. Se eu tiver a visão, por exemplo, de um Santo Agostinho, a interpretação da escritura, eu vou ter a interpretação correta.
Se eu tiver a interpretação de um Lucas Manzoli, misericórdia, cara. São em lugares mais periféricos, onde o pastor, ele se autodenomina pastor, vai lá, abre uma igreja na esquina, o outro pastor briga ali com o outro e abre a sua própria igreja. Mas eu acho válida essa crítica. Mas porém, tem quem enviou esses pastores que você está citando? Tem a sucessão apostólica? Foi por envio na posição das mãos? São Paulo foi. Se pegar em Atos Apóstolos 13, 2, se você for pegar ali no Velho Testamento, Moisés também envia pessoas. Deuteronômio não. Deuteronômio 34, 8, se eu não me engano. Josué é enviado por posição das mãos, por Moisés. Se você for prestar atenção ali, números, acho que é números, também fala. Se você for pegar em Êxodo 18, 19, você vê ali os envios de Moisés por impressão das mãos. Acho que é números, só para números 27, do 15 ao 22. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Tomou José e apresentou ao sacerdote Elisé, bem como a todas as assembleias. Impôs as mãos e passou assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Em Atos Apóstolos, ali você vê 6,6, os diáconos serem enviados pela imposição das mãos. Segundo Timóteo 1,6, vemos ali, São Timóteo é a imposição das mãos. Atos Apóstolos 8, versículo 14 em diante, você vê ali, o Espírito Santo desce sobre aqueles novos convertidos ali, por imposição das mãos. São Paulo é batizado, é imposto a mão pelo Ananias e foi cheio do Espírito Santo. É um envio. E Gálatas 2,9 vai lá em Jerusalém reconhecer a graça para ser enviado. Não basta ter a revelação, mas tem que ter reconhecimento do magistério. Quem ungiu esses pastores para fundar igrejas? Cuidado, você está falando de pastores, cara. Os problemas aqui. Ele infla, né, falando milhares de denominações, como se cada prédio com uma placa... Milhares? 60 mil denominações? Cada uma usa o pessoal da Escritura, cada um usa a Escritura à sua maneira, enquanto Cristo fundou uma. E as comunidades em sintonia com a sede. Que a igreja evangélica fosse uma denominação diferente, com uma confissão totalmente destoante uma da outra. Não é bem por aí, embora a crítica eu ache válida. Deixa eu dar um pause aqui. Esses caras, eles não aceitam a verdade, pô. Olha só, a interpretação do magistério e a própria interpretação desses pastores. Se for lá na Mundial, você tem que dar um dízimo, você tem que fazer propósito. Eu mostrei um vídeo aí, o apóstolo pedindo 300 mil pessoas com 300 reais. Somente a Escritura. Pelo amor de Deus, cara. Que se multiplicam sem que a fé ortodoxa esteja definida. Aqui que é o problema. Aí a crítica já não é mais válida. Porque ele está falando que essas milhares de denominações nascem o tempo todo sem ter uma ortodoxia definida. Então ele pinta os protestantes assim. Todas essas milhares de denominações que existem, elas não concordam em termos de ortodoxia, no cerne da sua fé. Não tem uma ortodoxia definida. É isso que ele fala. Claro que tá certo. Não tem uma ortodoxia definida, por quê? Se você for no Mundial lá, tem uma pregação, um evangelho, uma ortodoxia, fundamento de homem. Se você for na Triangular, na Universal, essas 60 milhões de igreja, não tem um fundamento, não tem uma tradição, não tem um magistério, não tem uma autoridade. Vocês são unidos uma coisa, em perseguir a igreja, aí tem unidade. Mas não há uniformidade no catolicismo também, né? E o Vailate aqui fala também, não tem uniformidade no catolicismo, né? Você sabe, né, padre? Vamos dar um pause aqui. Olha só. É simples, pô. Lá, todo dia que eu vou trabalhar ali na Praça de Itaquá, só daqui de Itaquaquecetuba, certo? Lá tem pastores pregando. Cada um pega uma Bíblia e interpreta a sua maneira.
sem pastoreio, sem envio, Romanos 10:15, como pregar no Senhor for enviado, e fica ali pregando. Tá na Bíblia. Por quê? Nem João Batista também se auto-enviou. Mas vamos lá. O questionamento de Martinho Lutero à Igreja Católica no século XVI, que levaram à Reforma Protestante, são vistos por diferentes perspectivas, né? Especialmente a católica, com os erros teológicos e estruturais que geraram a fragmentação do cristianismo ocidental com base em visão críticas. Os principais erros e as rupturas radicais de Lutero foram doutrina sola fide, justiça apenas pela fé. Lutero defendia que a salvação é obtida apenas pela fé, desmerecendo a importância da obra, o que gerou de críticas sobre a negligência da mortalidade cristã e a necessidade de boas ações para a salvação. Pecado fortemente, mas crer mais fortemente ainda. Rejeição à autoridade papal, à tradição, redução dos sacramentos, são pensamentos de Lutero. Criação e ruptura institucional, relação com os poderes políticos, etc, etc. É simples, pô. Isso é claro, provado, simples. A Escritura, ela proíbe divisão, porque Cristo, olha só, fundou uma só igreja, meu amigo protestante. Aqui, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra farei minha igreja. As portas do inferno perecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que seja ligado na terra será desligado no céu. O João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Lucas 22, 30. Cristo rogou para São Pedro nos falecer diante de seu irmão, seus irmãos. As apóstolos ali, 2, 10% das apóstolos, 1, 2, a quem foi confiado, a quem foi enviado. Romanos 3, 6. Ele que nos fez apto ministro da nova aliança. Escritura. Então, esse conceito, sola escritura, tem base bíblica. É uma doutrina católica, certo? Se não da interpretação protestante. Porque se eu pegar somente a Escritura, que tem um canal meu falando eu só acredito somente na Escritura, porque somente a Escritura eu vou ver o magistério, Mateus 16, 18, certo? Tem sucessores, Atos dos Apóstolos, 1, do 15 ao 26. Tem os pastoreios, João 21, do 15 ao 17. Temos o Espírito Santo, Parágrafos Apóstolos 2, desceu ali, e João 16, 13. Vemos unidade, 1 Coríntios 1, 10, Filipenses 2, 2. Vemos 1 Timóteo 5, que a igreja é a coluna sustenta. Na verdade, Efésios 5, 25 e 26, toda santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Colossenses 8, Cristo é a cabeça. Colossenses 2, 19, é quem coordena, é quem desenvolve ali a cabeça, a sabedoria vem da cabeça. Que tem um fundamento, Efésios 2, 20. A verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3, 10. E uma só fé, um só batismo, Efésios 4, 5. Então, simples entender isso, cara. E São Pedro diz nas suas cartas, nas suas epístolas, que, segundo Pedro 20, não podemos ter uso interpessoal da Escritura. Simples entender isso. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. É o primeiro vídeo aí de centenas, né? Glória a Deus, aleluia.